Mateus capítulo 13, no verso 1, diz assim, preste muita atenção, que eu sei que você vai ser grandemente abençoado, em nome de Jesus. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Para um pouquinho, quando Jesus ele vem para falar, ele vai falar com todos, amém? Ele está aqui para falar com todos. Você crê na presença de Deus neste lugar? Ela está aqui para falar com todo mundo em nome de Jesus, amém? Ela vai falar com você? Vai falar com a senhora? Vai falar com as senhoras? Você crê nisso? Ele está aqui, eu creio nisso. Aquela multidão se achegou diante de Jesus. Eu só vou pedir um favor, me dá essa Bíblia fazendo um favor, Lucas, você pode pegar ali para mim? Obrigado. Pegar numa Bíblia minha que essa espada aqui é um pouquinho grande, irmão. Eu gosto de fazer isso aqui, uma benção. Então, a presença de Deus está neste lugar e Ele está pronto para falar com todos. Eu creio nisso. E quem crê, verá a glória de Deus aqui. Amém? E quem der ouvidos, ouvirá a voz de Deus também. A voz do pastor? Não. A voz do ministro? Não. Mas a voz de Deus. Amém? Mateus 13, então, no versículo agora 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu aos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Agora, o que você entende dessa palavra? Se eu perguntasse hoje para a irmã Gabriele, o que você entende de cada semente? Demoraríamos para pensar, ficaríamos assim, teríamos que ler de novo, e teremos oportunidade de reler e reler e reler, não é verdade? Aquele povo, eles não tinham oportunidade de reler, porque aquelas coisas era o próprio Senhor usando, não estava escrito num livrinho, era Jesus falando do bom pastor. E você vê que Jesus, ele apenas fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje na igreja, as pessoas tentam muito nesse versículo, e eu já caí nesse erro tão bobo, desculpa falar assim, de tentar explicar tintim por tintim, de explicar de uma semente, da outra, a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eu pergunto a você se aqui tem discípulo do Senhor, é por conta desse versículo que vamos ler agora. Preste muita atenção. 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? A primeira diferença, meus irmãos, aqui fala, e o povo e os discípulos acercando-se de Jesus, pergunta, por que fala por parábolas? É isso, amém? Amém? Não, não é amém. Só os discípulos foram até Jesus e falou, por que o Senhor fala por parábolas a eles?
Agora eu lhe pergunto uma coisa: quando você não entende algo que é pregado na igreja, você se achega diante de Jesus e fala: Deus, por que isso? Por quê? O que quer dizer? Ou você é aquele que ouve e vai embora? Se você é aquele que ouve e que vai embora, eu peço desculpa como vai ser a mensagem hoje, mas você não tem sido discípulo. Mas se você é aquele que ouve e fica: o que está querendo dizer? Deus, por quê? Por que isso? O que é isso, Deus? O que o Senhor quer falar aqui comigo, Deus? Por que essa parábola? Por que isso nesse momento? Discípulo de Jesus, primeira coisa, está com Jesus. E segundo, busca em Jesus. E estamos vivendo uma fé esse ano, devemos estar mais em Jesus. Discípulo de Jesus, anda com Jesus e busca em Jesus. Guarda isso com você. Continuando a mensagem. Diz assim no versículo 11, olha Jesus respondendo. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A discípulo, os mistérios do reino dos céus é revelado. A quem anda com Jesus, o mais íntimo dos mistérios é revelado. Paulo ele fala, como eu preguei segunda passada, o que passamos hoje não se compara à glória que nos há de ser revelada. É revelado, é mostrados os mistérios. Mas se andamos com Jesus, se somos discípulos de Jesus. Discípulo de pastor de Jesus é pastor, é obreiro, é quem está no altar. Uma coisa que eu falava para um jovem, há um tempo atrás, eu estava pegando um ônibus com ele para vir para o centro. Eu falava assim, ele comentava comigo: eu quero ser pastor. E eu falava para ele: cara, você já é pastor. Ele ficou assim: você é pastor, irmão? Você pastoreia a sua família que não está vindo para Jesus? Sim. Você prega a palavra? Prego. Você cuida? Cuido. Então você é o pastor daquelas ovelhas. Deus confiou aquelas ovelhas para ser sua, irmão. Para você pastorear, cuidar e levar até o bom pastor. Discípulo não é aquele que está aqui no altar. Discípulo é aquele que é obreiro pronto e aprovado. Que o Senhor olha para ele e está andando com Jesus. Está ali para fazer a obra. É aquele que, se Jesus falar: filho, vai, eu vou, Jesus. Eis-me aqui. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, e memorize isso de todo o seu coração. Guarde isso contigo. Você quer os mistérios? Você quer conhecer a fundo? Quer ver a graça de Deus, a graça inalcançável, aquela que as pessoas não conhecem, que a você é proporcionada a conhecer, porque você, como disse, é discípulo, amém? Então esteja com Jesus. Tenho lido um livro e tem falado tanto comigo que se chama Graça Transformadora, Luciano Subirá. Esse livro ele fala sobre que a graça não é libertinagem, e que ela não é apenas o ABC da igreja. A graça de Deus, se você ler, você vê em Gênesis, Apocalipse. Sabia disso? Faço uma pergunta: Abraão, quem sabia que ele foi profeta? Alguém sabia que ele foi profeta? Poucos sabem. E sabe quem colocou ele como profeta? O próprio Deus. Quando Abraão ele está no Egito com a sua esposa, e o faraó toma sua esposa para ser a esposa do grande faraó, né? Deus ele vai até faraó e fala para o faraó: não faça isso, não faça isso, porque esta é mulher do homem de Deus, o meu profeta. Leia depois em Gênesis.
Abraão, ele era profeta e Deus chamou ele de profeta. E olha que graça linda que Abraão teve. Tantos milagres, tantas coisas lindas que aconteceram. E poucos veem a graça de Deus em Gênesis. Poucos veem a graça de Deus em Êxodo. A graça não é Mateus, Marcos, Lucas, João. A graça é onde Deus está. É onde Deus está, ali se mostra o amor dele em nome de Jesus. Mas isso é revelado a discípulos dele. Quem anda com Deus, quem está junto com ele. Os discípulos não entenderam, mas falaram: por que fala por parábolas? Por que disso, Senhor? A vocês é revelado os mistérios. A vocês é mostrado a realidade. E agora eu lhe faço uma pergunta: você gosta de viver o raso? Vamos falar assim, você prefere uma semana você comendo apenas moela de frango e farofa? Ou você prefere uma semana que você vai comer aquele arroz, aquele feijão, aquela carne assada, aquela lasanha, aquela batata frita? O que você prefere? Semana que você vai comer bem, não é verdade? Ou você prefere ficar comendo moela de frango todo dia, almoço, janta, durante 7 dias? Chegar no 7º dia, você vai estar vomitando moela de frango. Mas algo que eu quero trazer para você, nós sempre queremos mais. Então que com Jesus, a mesma gana que a gente tem, muitas das vezes de ganhar mais dinheiro, ganhar mais naquilo, favorecer mais naquilo, que tenhamos em Cristo, de andar mais com Cristo, para que sejamos discípulos de Cristo. Para que quando Ele fale, e o que tem a ver o frutificar? Calma aí que você já vai entender em nome de Jesus. Há de ser revelado aos discípulos aqui hoje. Em nome de Jesus, o que Deus quer falar. E o que eu quero falar para vocês, rapidinho, guarde isso com você. Ele vai se revelar. Ele está aqui. Em nome de Jesus. Continuando, no versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Para aqui rapidinho, preste atenção em mim. Você já percebeu que muitas das vezes você fala assim: nossa, que culto abençoado, e o irmãozinho fala: nossa, o culto hoje não foi bom. Ou você vê pessoas saindo mais tristes do culto, saindo assim, vê a pessoa entrando assim e saindo assim. Já percebeu isso? Já viu isso? E você sai renovado. Você sai feliz. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Cara, uma sensação muito boa de você sair bem. Mas é o que o profeta Isaías fala: ouvirão, mas não compreenderão. Eles verão sinais, mas não provarão dos sinais. Sinais se mostram para aqueles que creem. E crer é ter fé. E a fé, ela vem por onde? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de quem? De Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Se você ouve, você crê. Se você crê, você vê sinais e maravilhas. E se você está vendo sinais e maravilhas, está conhecendo, está mergulhando, é porque você tem sido discípulo. Se Ele tem se revelado, é porque você tem sido discípulo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continuando, fala assim no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Deus espera que você não fique pelos ouvidos, procurando ver. Atente a uma coisa: quando você resolve, eu vou ser discípulo, eu vou andar com Jesus, seus olhos têm que se fechar, para você ter a fé.
Seus ouvidos têm que se tapar, para você não ouvir apenas o que as pessoas falam. Ó, estou ouvindo que vai vir uma bênção para você, hein? É muito fácil acreditar, na verdade? Fala a verdade. Ó, estou ouvindo que você vai ganhar 10 mil reais essa semana, hein? É bom acreditar. Você está ouvindo, ó? Ó, tô vendo ali, ó, aquela barra de ouro é sua, ó. Tá vendo? Sim, sim, vou lá pegar. Mas quando você se torna discípulo, faz assim, ó. Tampa tudo. Porque daí você crê. Você anda com Jesus. Você crê no único. Você não crê no que os olhos veem, mas crê naquilo que Ele te fala. Porque Ele te revela mistérios. Ele te revela a glória. Ele te revela coisas maravilhosíssimas que olhos não viram, ouvidos não viram e que ninguém sabe. São as coisas que Ele tem preparado a você. Você entende isso? Então diga amém. A palavra, ela se liga. Quando fala em Isaías, diz também: ouvidos não ouviram, olhos não viram. Foram coisas que o Senhor preparou ao seu povo, aos seus discípulos, aqueles que resolvem andar com Jesus. É isso, é para esses que são. Ah, estou vendo fulano alcançando, mas não está vindo na igreja. Ele está olhando, e no mundo hoje é fácil ganhar dinheiro? É. Irmã Aline, se a senhora se sentir mal, eu posso usar de exemplo do sofá? Posso, a senhora dá licença. Eu vou fazer uma pergunta para a irmã Aline e presta muita atenção. Irmã Aline, hoje se um menino resolve vender sofá, e vende sofá, ele tira menos de 3 mil reais? Mas assim, mais ou menos quanto? Só fala um pouquinho mais alto, irmã. R$ 8.500 para você. Me fala 12 mil. E me fala uma coisa, irmã. Tem gente que quer ir trabalhar? Tem lugar que precisa de gente trabalhando com isso? Sim. Irmã, tem uns rolos.
Glória a Deus. Ligou. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês ouviram o que ela falou? Precisa de gente, mas as pessoas não querem trabalhar. A irmã foi usada, a irmã é usada por Deus, é mulher de Deus. Mas o que eu quero falar para vocês também, preste atenção, ganhar dinheiro hoje é fácil. Não é difícil. O serviço tem as consequências, né? Tem a dificuldade, ficar 3 meses, 2 meses, não sei, fora, é difícil. Mas vai ganhar dinheiro. Mas o que a gente quer trazer para você hoje, meus irmãos? Pessoas ali fora estão ganhando dinheiro. Estão indo, estão subindo. Por isso eu falo, é muito fácil. E o que eu quero trazer para você, fechando a porta que eu abri agora há pouco, está vendo o que acontece? Eles buscam, eles vão. E você que tem um Deus que fala assim, filho, eu te tomo pela tua mão direita, vem comigo. E você que tem um Deus que fala assim, eu te ajudo na sua fraqueza. Você que tem um Deus que fala assim, você tudo pode em mim, que te fortalece. Agora, essa gana que temos para ganhar, conquistar, trazemos agora para ser discípulo dele. Para ele revelar a nós o que ele quer. A palavra diz, busque de todo o coração. E as demais coisas te são acrescentadas. O teu carro é demais coisa, a tua casa é demais coisa. O sucesso teu lá é demais coisa, apenas busque. E essas demais coisas é acrescentado. O seu principal prêmio é Deus. A sua principal dádiva é Deus. É você buscar a Ele e achar Ele. O restante é aquele bônus. É um bônus que você ganha. Um carro é um bônus, irmão. Comparado à glória que vai te ser revelada, como diz em Romanos. Comparado àquilo que fala, os mistérios do reino dos céus. Carro, casa, dinheiro, fama, sucesso, é bônus quando você é discípulo de Jesus. É bônus. Porque a maior graça, a maior glória vem de Deus para a sua vida. Porque você escolheu ser discípulo. Ele vai te revelar o íntimo e o profundo. Me fala uma coisa. Você já conhece a Jesus um pouquinho de tempo, amém? Não é verdade? Você já é maravilhado como Ele é, o que Ele fez na sua vida até hoje? Você é maravilhado? Eu sou. Eu tenho certeza que não é nada comparado ao que Ele tem ainda para você. Porque os olhos não viram as coisas que Ele fez. E nem os ouvidos nunca ouviram o que Ele preparou para os seus. Guarde isso com você. Mas continuando, para a gente não prolongar, no versículo 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Sabe o que eles estão vendo? Os mistérios do reino dos céus. O Senhor está revelando a ele. Sabe o que ele está revelando? Isso aqui, ó. Escutai vós, 18. Pois a parábola do semeador, agora é a revelação para quem é discípulo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata-o, que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha como já é diferente. Presta atenção. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Porém, o que foi semeado, 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Aos que não eram discípulos, as que caem em pedra,
não nascem, porque não têm raiz. Aos discípulos, as que são em pedregais, é o que até ouve a palavra no começo e recebe com alegria. Fica feliz com a palavra, falando que vai abençoar, falando que vai crescer, falando que vai ter mais ainda. A pessoa fica, oh glória. Mas, 21, não tem raiz em si mesmo. É de pouca adoração. Chega a angústia, a perseguição, e logo se ofende. Entende? Ele se revela a discípulo. Que as palavras de Deus, que você seja uma semente, não em pedras. Guarde isso com você, fala comigo, eu não posso ser, diga bem forte, eu não posso ser uma semente em pedras. 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que estamos tratando hoje é sobre frutificar. Tem muitos que é uma semente que caiu nos espinhos, que caiu nesses deleites desse mundo, no ter, no ganhar, no viver, em conquistar, em fazer, em estudar e tal, ser grande, conquistar tudo, começar a ter do bom do melhor. Você foi uma semente plantada para frutificar 100, 60 ou 30. Tem gente que os espinhos desse mundo estão sufocando e está impedindo de ela crescer. Porque ela quer ter, ela quer ganhar, ela quer fazer aquilo. Você tem que ter ambição nesse mundo de conquistar algo melhor? Sim. Mas buscando a Deus, porque as demais coisas te são acrescentadas. Amém? Mas o que eu quero falar com você, guarda isso no seu coração. Tem gente aí que foi plantado e ela caiu no meio de espinho. E agora que o Senhor quer que ela cresça espiritualmente, poxa, mas eu vou perder, eu vou tirar, vai acontecer isso. Meu marido, minha esposa, poxa, ó vida, ó terra. Deixa frutificar. Olha para a pessoa do seu lado, faz assim para ela. Faz assim, ó. Pode apontar para ela. Ó, a Gabi aponta para a irmã Leocádia, a irmã Aline para a Lorena. Pode apontar, aponta o dedinho. Aponta aí, meu irmão, o dedinho para sua esposa e fala assim, olha, você tem, fala para ela, você tem que frutificar. Agora faz assim para você. Faz assim, ó, olha bem no meio do seu dedo, fala para você tem que frutificar. Não seja a semente que vai ficar nos espinhos, impedindo o crescimento. O semeador, ele quer que você frutifique. Você acha que quem planta para não pegar nada? Não, quem planta quer que cresça. Árvores, que dê frutos. Vamos para o último? E agora, o bonito. 23. Vamos lá. Mas, vamos todo mundo prestando muita atenção. Mas, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz com 100, outro 60 e outro 30. Ele plantou você, ele semeou. E aonde você caiu? Nas pedras que no começo se alegra, mas por não ter raiz, acaba. Por acaso foi nos espinhos que você está amando as coisas desse mundo, está amando, está conquistando, está fazendo, está vendo o futuro naquilo,
e não está crescendo para aquilo que ele foi te chamado? Ou você está sendo como o primeiro, que poucos veem isso, mas presta atenção, alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Tem muitos que estão na igreja e não estão entendendo, e está sendo como o Senhor falou àquelas pessoas, o pastor vem, pega a semente e leva. Tem pessoas que estão na igreja e não estão ouvindo, não estão compreendendo, e as sementes que cai, o pastor pega, o diabo vai e tira a pessoa dessa terra onde Deus ele quer que cresça árvores frutíferas, desse lugar onde Deus que fala assim, ó, frutifica. Eu estou semeando, eu estou plantando porque eu quero ver pessoas frutificando, eu quero ver pessoas crescendo, tendo raízes fortes, e a palavra se cumprindo, ó mulher de Deus, filhos como plantas de oliveiras. Não é isso que fala a palavra? É isso, né? Que vai, ó, o galho ele vai de uma oliveira, só que não sai, porque tem uma raiz. A mensagem que o pastor deu na quarta-feira falava sobre o quê? Fala um pouquinho mais alto, meu amor. Por que da planta de oliveira? A raiz dela é funda, e ela dá o fruto dela? Dá. Para quem não gosta, problema, eu amo. Tal da azeitona. Eita. É o que eu quero falar para vocês. Tem pessoas que caem, o diabo vem e rouba, tchau. Tem pessoas que até começam a nascer acaba, fogo de palha. Tem pessoas que quando começa a florescer, até criou uma raiz, só que os espinhos, as coisas desse mundo, o que Paulo passou acontece hoje na igreja. Timóteo, venha depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Tem muitos que têm abandonado ao Senhor Jesus, têm abandonado o seu pastor aqui na igreja também, eu vou falar isso, porque tem amado o presente século, o presente deste mundo que é muito atrativo. Ganhar dinheiro é muito atrativo, conquistar é muito atrativo, não é verdade? É bom. Mas não podemos amar o presente desse século, porque o Senhor Jesus, Ele conta que a semente dele que Ele plantou, vai criar raízes fortes, vai crescer, vai frutificar, e vai exercer aquilo que Ele quer que exerça, produzindo 100, outra 60 e outra 30, produzindo, meu irmão, através de você 100 frutos, 100 pessoas alcançando a Jesus, 60 pessoas alcançando Jesus, 30 pessoas alcançadas, meu irmão, Ele está plantando porque Ele quer ver você frutificando mais ainda em nome de Jesus. E quando frutifica, dá um fruto numa árvore. Me fala uma coisa, a semente normalmente ela volta para a terra, não é verdade? Mesmo que você jogue no lixo, o lixo vai para um aterro, ou você jogue na rua, ou o fruto caia como nessa imagem, vai ter mais árvores, vai ter mais frutos, vai ter mais almas alcançadas, se você for uma semente que esteja em boa terra. Ele jogou você esperando, filho, vamos crescer, vamos ser meu discípulo, filho, vamos porque você vai longe. Ele plantou você falando assim, filho, busca, você precisa nessa terra, você precisa de um carro, diga eu preciso, Senhor. Se você precisa de um carro, quem precisa, diga eu preciso, amém. Você precisa de uma casa, então fala eu preciso, amém. Você precisa, nessa terra que vivemos, mas Ele te ensina, através da palavra, busque, e isso te é acrescentado, busque. Busca crescer nele em sabedoria, que eu falei para você hoje. Busca crescer nele em graça e sabedoria. Busca se aprofundar em conhecer a Ele. Busca ser essa semente que não vai vir o diabo lá fora e vai vir pegar essa semente, que os espinhos desse mundo não vai sufocar. Busca ser mulher, homem de Deus, que vai crescer, vai dar 100, vai dar 60, vai dar 30, mas vai exercer aquilo que foi colocado nessa terra. Em nome de Jesus. Vou usar um exemplo muito tosco, pode fechar a sua Bíblia.
Feche a sua Bíblia, se coloque de pé, por favor. A senhora troca para mim, fazendo um favor? Que é água, acho que de ontem. Eu vou usar um exemplo bem bobo com vocês. Poucos vão lembrar de um filme chamado Wall-E. Já ouviram desse filme? Vocês já assistiram esse filme? Wall-E? É um robozinho que faz os lixinhos, ele foi deixado na terra porque a terra estava cheia de lixo, e ele forma os bloquinhos de lixo e está limpando a terra. Ele foi deixado para aquela missão, e ele exerce todo dia aquela missão. E acontece uma coisa que ele para de exercer aquela função. Ele se apaixona, ele tem um romance com a robozinha, é um filme de criança. E ele vai viver uma aventura, traz o povo de volta para a terra, e ele tem que continuar a limpeza daquela terra. O final do filme mostra ele fazendo a limpeza ainda. E o que eu quero trazer para você, tem muitos que foram colocados nessa terra, plantou para frutificar, para dar 100, 60 ou 30. Deus, ele falou, eu estou te plantando porque eu quero ver você frutificando. E teve muitos que não cresceram porque amaram o presente desse lugar, desse mundo ao qual vivemos. E o Senhor está falando, eu plantei você. E a palavra fala uma coisa assim, e eu quero, abre aspas, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Eu vou trazer para você agora uma outra coisa, se você não frutificar, outros vão frutificar. Aquele senhor, dono, deu 5, a outro ele deu 2, e a outra ele deu 1. Ao que deu 5, trabalhou, granjeou aqueles talentos e fez em 10. Aquele que foi 2, foi para 4. E aquele que teve 1, não fez nada e ficou com 1. E aquele 1 então foi tirado e foi passado para o que tinha. Ele te deu uma missão, frutifica. Cresce. Vamos. Eu conto contigo. É isso que ele fala para você. Em nome de Jesus. Não perca o tempo com esse mundo. Não perca tempo com essa vida que levamos. Bom, o mundo, você percebeu que hoje em dia, para alguns, pode ser que sim, pode ser que não. Mas hoje o meu dia foi assim, ó. Foi assim. Olha o que eu fiz alguém acordar às 5h40 da manhã. Desde as 5h40 da manhã acordado, para mim um dia foi assim. Você está percebendo que dia após dia está ficando assim? Se você não percebeu, semana que vem já vai entrar fevereiro. Dia 10 de março é meu aniversário já. Mas o que eu quero falar? As meninas daqui uns dias também. Mas está assim, ó. Está passando. A folha está caindo. Olhe para você, eu estou exercendo a minha missão. Eu estou frutificando. Eu sou uma semente de Jesus. Eu cresci com raiz firme, funda. Cresci, estou dando frutos. Uma macieira, você consegue contar quantas maçãs ela dá? A cada vez que ela frutifica? Uma mangueira, então. Não sei se nem esse é o nome. Um pé de manga. Você consegue contar quantas mangas dá? Quantas vezes ela dá a manga ainda? Muitas vezes, muitas mangas. É assim que Deus espera de você. Que você dê os frutos, que dê mais frutos, que dê mais frutos, mais frutos, mais frutos, mais frutos, até o dia que Ele voltar, Ele vai olhar a sua coroinha. Fala, eita, coisa boa, está brilhando. Tem mais espaço? Não tem, Jesus. Eu frutifiquei nessa terra. Não foi 30 não, foi 100. Está aqui, ó. Aqui está os que o Senhor me deu para cuidar. Todos estão frutificando, Senhor. Servo bom e fiel. Entra. Seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus.
Feche os seus olhos, enquanto oramos, vai ter um fundo de oração. Com seus olhos fechados, puxe o ar com seu nariz bem fundo e solte. Respira um pouco. Faça algo que muitas das vezes a gente não para fazer durante o dia. Deus, me perdoa. Pai amado, que semente eu tenho sido? Oh Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho frutificado 30, nem 60 e nem 100. E se eu tivesse frutificando 30, tinha que frutificar 60. Se eu tivesse frutificando 60, eu tinha que frutificar 100. Se eu tivesse frutificando 100, eu teria que frutificar 1000. Se eu tivesse frutificando 1000, eu tinha que frutificar 10.000. Mas eu não poderia parar, porque se eu paro, é que os espinhos desta terra estão me sufocando e estão pedindo o crescimento que o Senhor dá. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Pai, eu me achego diante de Ti e eu peço perdão. Perdão, Pai amado, perdão, Pai querido, perdão, meu Senhor, por não frutificar. Eu tenho amado muitas das vezes o presente deste mundo, almejando ganhar tanto, tendo, mas esquecendo que vem tudo do Senhor, e ao Senhor é para tudo. Pai, perdão. Perdão porque tenho sido como o homem de um talento. Recebi, fui colocado e não tenho, Pai, dobrado, triplicado, quadriplicado, eu não tenho, Pai, feito nada. Tenho amado, Pai, o mundo, eu tenho amado o presente deste mundo, e mesmo que se, Pai amado, eu fosse como missionário, ainda reconheceria que eu não faço nada, porque, Pai amado, o pouco que eu faço não se compara ao que o Senhor merece receber. Se o Senhor deu a vida do seu Filho Jesus, era para que hoje eu continuasse fazendo aquilo que Ele fazia, Pai amado, pregando o Evangelho do nosso Senhor, meu Pai amado, andando neste mundo, meu Pai amado, indo aos 4 cantos, ou meu Pai amado, na minha casa e falando do amor do Senhor. Meu Pai amado, o Senhor permitiu que Ele fosse para que me salvasse, e me deu a vida e vida com abundância de Jesus, para que hoje, meu Pai amado, eu não ficasse omitido, eu não ficasse calado, eu não ficasse quieto, eu não amasse esse mundo, que eu não tivesse a fama, mas que, Pai amado, eu pudesse fazer a sua santa obra em nome de Jesus.